Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Taia e esse é o 5 ou Mais, um canal onde a gente fala sobre filme, séries, livros, músicas, enfim. O que a gente puder fazer uma lista, a gente traz aqui pro 5 ou Mais. E o nosso tema de hoje são 5 filmes de terror que vão deixar você com o coração na mão, isso eu garanto. E antes de mais nada, galera, eu queria dizer pra vocês que eu tava um pouco sumida porque eu peguei aquela doença, aquele vírus que a gente não pode falar aqui no YouTube. E eu não fiquei muito ruim da doença em si, né? Fiquei, obviamente, isolada, tive que ficar em repouso, fiquei muito cansada, mas não tive febre nem nada. Eu estou sofrendo mais com a síndrome pós-doença do que da doença em si. Dores no corpo, dor de cabeça todos os dias, enfim. A síndrome da pós-doença tá me fazendo mais mal do que a doença em si. Então eu digo pra vocês, galera, se cuidem. Se vocês puderem ficar em casa, zelem pelo isolamento. Sim, preservem o isolamento. É a única maneira de não pegar, e mesmo nem assim, porque a gente vai pedir delivery, vai fazer alguma coisa, a gente pode ser contaminado sim. Eu falo pra vocês, se protejam, usem máscara, levem álcool em gel sempre com vocês, lavem as mãos sempre que possível. Enfim, vamos começar essa lista que o que passou já passou. E o primeiro filme que nós vamos falar nessa lista é O Farol. Um filme de 2019, então ele já tem 2 anos aí, mas é um filme muito bom. Ele não só é um filme muito artístico, um filme cheio de conceitos cinematográficos, porque eu tenho certeza que ele tem inspiração no expressionismo alemão, porque ele é em preto e branco, a tela é menor. Não é só o fato de ser preto e branco, é como o diretor utiliza o sombreado no filme, as sombras, a escuridão, tudo isso também conta história. Mas sim, vamos para o enredo do filme, que vocês devem estar curiosos. O filme, ele se passa no final do século XIX, quando um zelador chega numa ilha da Nova Inglaterra e ele vai compartilhar as tarefas do faroleiro da ilha. Então, tipo, é uma ilha muito pequena, onde só tem realmente o farol, e esses 2 faroleiros, eles lutam pela sanidade. Eles estão lá na ilha sozinhos e como é tudo muito isolado, então eles tentam ver na companhia um do outro, né? Eles convivem tentando evitar a loucura, o que não dá certo, porque a convivência entre os 2 fica muito tensa. E uma coisa que tem que ser ressaltada nesse filme são os diálogos. Os diálogos são muito bem elaborados e os atores, inclusive o Robert Pattinson, é um dos faroleiros e ele tá maravilhoso. Se vocês ainda associam Robert Pattinson a Crepúsculo, por favor, esqueçam isso e vejam essa atuação dele. Enfim, Robert Pattinson tá maravilhoso no filme. Porque, veja bem, os 2 faroleiros, eles estão lutando contra a loucura. Eles estão tentando se manter o mais são possível. Só que não dá. Eles estão isolados, eles começam a pirar, eles começam a ficar muito loucos, a convivência deles fica muito tensa. E aí, é um filme que ele vai te enganando, porque o Robert Pattinson chega lá, ele quer descobrir uma verdade e tal, quer descobrir os mistérios da ilha, e você acaba acreditando, você pensa, não, esse outro cara aí, e esse outro faroleiro deve estar doido, é ele que está manipulando tudo, e o Robert Pattinson é que está certo. Depois, você vai ver e a sua opinião vai mudar, porque você vai pensar que o Robert Pattinson já chegou louco na ilha, e que ele está botando liga em todo mundo, e enfim. É um filme que vai te deixar pensando na história, mesmo depois que o filme acabar. É assim, é um filme muito tenso, a tensão ela vai se construindo aos poucos no filme, é uma panela de pressão, a tensão só aumenta, você vai entrar na paranoia das 2 personagens. E o filme, ele é do mesmo criador da Bruxa, que foi um filme que foi vendido muito errado, não que o filme seja ruim, mas ele foi vendido como um filme de terror convencional e ele não é. Foi diferente, então a galera foi no cinema pensando que era uma coisa e quando chegou lá era outra. Não que o filme seja ruim, mas foi vendido errado. É do mesmo criador, então você vai chegar lá, você vai assistir um filme que não é pra todo mundo. Tem gente que vai sair do cinema assim e tem gente que vai sair do cinema assim. Ei! Que viagem é essa, véi? Mas inevitavelmente, independente da reação que você vai ter do filme, você vai ficar pensando nele depois, seja positivo ou negativamente.
E o segundo filme que nós vamos falar é O Homem Invisível. O filme é de 2020 e ele tem como protagonista e quase única atriz a Elizabeth Moss, que está maravilhosa no filme, maravilhosa mesmo. Então, o filme conta a história de um cientista enlouquecido que, após forjar o próprio suicídio, ele usa seus conhecimentos e tal, para ficar invisível e aterrorizar a ex-namorada. Então, conta a história de um relacionamento bem abusivo antes da separação, né? E agora com ele tentando enlouquecer a ex-namorada. Obviamente, a Elizabeth Moss vai na polícia, ninguém acredita nela, obviamente, né? Porque como que pode a ex-namorada dela que morreu tá aterrorizando ela? Então ela só pode estar doida, né? Então ela tenta resolver o problema sozinha. Então aí que vai se construir a história. O filme ele é dividido em 3 atos, onde os 2 primeiros atos eles constroem a tensão de tudo que está acontecendo para que no terceiro ato a ação comece. Um dos recursos que o diretor nesse filme usa para deixar você bem assustado mesmo, porque ele vai fazer com que você entre na paranoia do personagem da Elizabeth. A Elizabeth ela tá paranoica, ela tá enlouquecida com tudo que está acontecendo e você vai emergir na paranoia dela. Como que o diretor faz isso? Ele vai fazer isso, ora em takes muito abertos de câmeras, que você vai pensar que tem alguma coisa ali, ângulos muito diferentes, onde ele vai te sugerir alguma coisa naquele take, que tipo, vai aparecer algo, ou vai ter alguma coisa diferente ali. A câmera muito sugestiva, ela vai sendo um dos recursos utilizados para contar a história, para fazer com que você emerja na paranoia do personagem. É um filme que ele não vai precisar utilizar jump scare, obviamente você vai se assustar em alguns momentos, porque ele vai construir uma tensão tão grande, desde o primeiro momento do filme, que uma hora ela estoura. E ela estoura no terceiro ato com muita ação. Já parece até que é um filme diferente, porque não que seja ruim, nada disso. É só que como as coisas começam a se desenrolar, quando a história caminha para o final, a ação vai tomando conta da história, substituindo aquela tensão. E a gente precisa, sim, dar os nossos parabéns para a Elizabeth, porque ela consegue passar terror, suspense, paranoia, sem uma pessoa realmente para estar contracenando, né? No filme ela aparece só e ela não tem a contra-atuação, né? Ela joga a atuação sempre sozinha. E, pô, deve ter sido muito difícil. O filme é maravilhoso, perfeito, ele vai deixar você tenso, sim, ele vai lhe assustar, sim, e você vai gostar. O nosso terceiro filme é A Ligação, de 2020 também, tá disponível na Netflix. É um filme sul-coreano que mistura suspense, terror psicológico, thriller e um pouquinho de ficção científica. É tipo uma misturada só. Conta a história de Seo Yeon. Desculpa se eu estou pronunciando errado. Esta moça se muda para a mansão antiga da família e lá ela encontra um telefone sem fio, que ela está sem o celular, ela esqueceu no trem. E ela começa a receber ligações muito estranhas de uma moça pedindo ajuda, dizendo que ela está sendo torturada pela mãe. E ela acaba descobrindo que essa mulher que está ligando para ela, a Yeon Suk, ela está na mesma casa que a Yeon Seon, só que em outra década. A Yeon Seon está em 2019 e a Yeon Suk está em 1999. E elas começam a se comunicar. A Yeon Seon acaba sendo tipo um alívio para as dores da Yeon Suk, só que a Yeon Suk acaba descobrindo que todas as atitudes que ela toma no passado, ela pode influenciar diretamente no presente da Yeon Seon. Só que o que acontece? A Yeon Suk é uma serial killer e a Yeon Seon não sabe disso. A tensão é muito grande no filme. Sabe Efeito Borboleta? É tipo Efeito Borboleta, com todas as tragédias, com um pouco de suspense e muito drama. É basicamente essa a receita de A Ligação. Então, acredito que vocês vão gostar muito. O filme ele não utiliza jump scare porque ele começa a construir um terror psicológico desde o início do filme, um suspense desde o início, e a intenção dele não é te assustar, mas é deixar que tu fique meio pensando no que está acontecendo, porque, bom, tem thriller também, né? Porque a Yeon Seon tenta, de alguma forma, quando ela fala no telefone com a Yuki-Suk, tentar impedir que ela cometa mais assassinatos. Tem a emoção da perseguição, né? Embora não seja uma perseguição de fato, né? Porque elas estão na mesma casa, mas tem a perseguição,
tem o terror psicológico, tem o suspense. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um filme muito bom e vocês devem colocar na lista de vocês. E o nosso quarto filme é um dos meus preferidos, que é O Que Ficou para Trás, de 2020, também disponível na Netflix. Esse filme, assim, pra quem não sabe, eu tenho uma relação de amor e ódio com filmes de suspense e terror. Porque eu tenho ansiedade. Então, quando eu assisto os filmes, eles me dão gatilho, né? Então eu fico ansiosa, me desperta um pouquinho de brotoeja, e eu fico com a respiração alterada, fico um pouquinho mais assustada. Eu sou muito empática, então eu começo a ter as sensações dos personagens mesmo. Então, tipo, é um pouco angustiante. Só que eu não gosto de assistir, né, filme de terror por causa disso, mas também porque é difícil achar um bom. Então, quando eu quero assistir um que seja realmente bom. O que vai ser realmente bom vai me dar uns gatilhos bem tensos, né? E quando eu estava montando essa lista, eu esqueci de falar que eu montei essa lista em exclusivo para o meu amigo Ian Martins, que ele me pediu que estava sem filme de terror para assistir. Eu resolvi montar essa lista pensando nele. E eu fiz as listas dos filmes e comecei a assistir, né, para falar para vocês. Então, eu passei a semana toda assistindo filmes de terror, ou seja, passei a semana toda engatilhada na ansiedade, né? Mas, enfim, vamos falar de O Que Ficou para Trás, que é realmente um dos meus favoritos dessa lista. O filme, ele é um daqueles filmes que tem a sua história baseada num folclore, numa lenda do local, da Inglaterra, no caso. E ele é um suspense muito inteligente. Nossa Senhora, é muito inteligente. Nada no filme é feito sem uma razão, sem uma explicação. Nada acontece por acontecer. Bom, conta a história de uma família que faz uma fuga angustiante do Sudão do Sul, que foi devastado pela guerra, e agora eles lutam para se adaptar à vida de refugiados numa cidade da Inglaterra. E, bom, eles estão nessa casa e eles começam a notar uma presença maligna. O filme ele tem a intenção de te levar à exaustão psicológica. Por quê? Constrói a sua história num terreno muito sólido. Por exemplo, é uma família que vem refugiada, né, de um país que estava em guerra e eles estão desesperados, eles fogem só com uma mochila e roupa do corpo. E o que acontece? Eles estão na Inglaterra, só que lá eles não podem trabalhar porque eles ainda estão pleiteando uma vaga de acolhimento, então eles têm que reportar tudo que eles fazem a um órgão lá da Inglaterra, então porque eles estão em análise para ficar. Então o filme ele vai construindo um terreno muito sólido que você não associa a filme de terror, você vai associar a drama, a documentário, a talvez novela, enfim. Mas você não associa a filme de terror. Então o seu cérebro ele vai fazer com que você crie empatia pelos personagens, né? Porque os personagens eles estão vivendo uma situação real, eles estão vivendo algo que você tende a ter pena deles, então você vai acreditar em tudo que o filme vai pôr para você. Você vai acreditar no que está acontecendo com eles. Então o terreno fica muito mais fértil para que vocês possam acreditar no que aqueles personagens estão passando. Então, a sua mente ela é sugestionada para acreditar e ter empatia sobre o que está acontecendo com aqueles personagens, com aquelas pessoas. Só que é o seguinte, a casa ela tem uma presença maligna e o diretor ele usa muito bem os recursos de câmera também, assim como o Homem Invisível, só que de uma maneira diferente. Tem horas que o enquadramento vai ser super focado no rosto, né, do personagem para transmitir uma emoção. Então você vai ficar simplesmente olhando o que ele está contando, o que ele está passando. E ainda assim, com o enquadramento fechado, o filme é cheio de barulho, cheio de som. Então você não sabe de onde está vindo o som. Então você pensa que aquela entidade, ela vai se aproximar a qualquer momento do personagem pelo qual você está torcendo. Então, ele te causa angústia, ele te causa sofrimento, ele te causa ansiedade, ao mesmo tempo que ele também abre a tela para você ter o conhecimento geográfico da casa, do que está acontecendo, por onde eles estão andando. Assim, são muitos recursos inteligentíssimos que o diretor usa. Por exemplo, ele vai construindo a tensão desde o primeiro momento, só que ele usa, assim, jump scare. Só que, ao contrário de outros filmes que usam jump scare como uma válvula de escape, porque, por exemplo, vai construindo a tensão até chegar no momento que você vai ter o susto, né? O jump scare. E esse susto, ele vai aliviar a tensão, fazendo com que seja necessário construir ela novamente. Então,
vai, constrói a tensão, há o susto e a tensão alivia, você constrói ela de novo, há outro susto. Mas em O que ficou para trás não é assim. Todo susto ele leva a história para um lugar. Ele vai forçar com que os personagens tomem decisões, vai direcionar a história para algum lugar. A tensão ela nunca alivia. Ela cresce, cresce, há o susto, há um desdobramento na história e a tensão continua crescendo. Então, tipo, você fica assistindo o filme o tempo todo tensionado. É um filme maravilhoso. Eu amei ficar assustada nesse filme. Na verdade, não é nem assustada, é tensa mesmo. Eu amei ficar tensa nesse filme, porque a história é muito inteligente. Um outro recurso que ele usa também são as alucinações. Mas ele, por exemplo, tem uma sequência de alucinação e depois um flashback. Ele utiliza a alucinação não é para te confundir, não é para tratar o telespectador como um bobo, não. Ele usa como recurso aquela alucinação, ela tem um fim. É maravilhoso. O filme é maravilhoso. Se você ainda não assistiu, aproveita que tem na Netflix e vai assistir. O nosso quinto e último filme, que eu deixei para o final, é Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Galera, esse filme é maravilhoso. É maravilhoso! O casal Warren, que são Ed e Lorraine, que são demonologistas, que a gente já conhece daí de outros 2 filmes, né, da franquia, eles estão investigando um assassino que diz ter sido possuído pelo demônio. Vera Farmiga tá maravilhosa, aquela atriz, meu Deus, tá perfeita, ela rouba a cena mesmo. Não vou dizer que ela carrega o filme todo nas costas, porque seria um absurdo, porque o filme todo é muito bom, mas a atuação dela se destaca. O filme ele tem uma pegada completamente diferente dos outros 2 filmes. Ele tem o terror, o suspense, ele tem o thriller policial, investigativo, e ele tem uma história de amor. Tudo isso sem perder a essência da franquia, sem perder o objetivo com que a franquia foi criada. Tá muito bom. Inclusive, eu criei até uma associação com a série da Netflix, The Haunted of Hill House, que foi a primeira, porque eles conseguem mesclar, né, o suspense, o terror, o thriller psicológico, o thriller investigativo, com a história de amor. Então, eu criei essa associação. Não estou dizendo que foi necessariamente que bebeu da fonte de The Haunted ou nada. Sou eu que achei na minha cabeça esse comparativo, né? Então vocês podem assistir e não encontrar. Mas essa foi a associação que eu fiz. E aí é o seguinte, o filme ele é tão diferente dos outros 2 que ele já começa com o exorcismo. Os outros 2 têm exorcismo já lá pro final, né? Enfim. E aí o que acontece? Ele investiga o assassinato e dentro dessa investigação vai ter o terror, vai ter o suspense, né, do maligno. A investigação não só gira em torno para saber se o assassino é culpado ou não, mas se realmente há uma força maligna, uma força das trevas lá. E o filme faz com que você emerja na história. Você entra na história que eles estão contando, realmente. Você vai acompanhando cada detalhe, cada decisão que eles vão tomando. Inclusive, tinha esquecido de um detalhe. Algo que me fez associar mais ainda à Invocação do Mal, a The Haunted, é o ator Mirim, que tem no filme, que também tem na série. Eu esqueci o nome do personagem dele, tanto na série quanto no filme. Mas na série ele faz um dos gêmeos, um menino que usa óculos, que é dependente químico quando adulto. Mas o personagem é ele quando criança, aquela criança muito fofa, ele tem aqueles olhos, né, aqueles óculos muito grandes, que realmente fazem ele passar uma imagem de frágil e assustador. De contar uma história de terror com aquele menino realmente foi bom, tanto nas 2 histórias. Mas enfim, eu não quero dar spoilers em nenhum desses filmes, porque são filmes que realmente precisam do mistério para ele te causar o desconforto necessário e para que te cause também a satisfação do final, né? De você descobrir o que está acontecendo no final. Então, espero não ter soltado aí nada, nenhuma informação sem querer ou ter sido muito vaga. Mas é isso, galera. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Essa foi a nossa lista de hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça, faz tanto
tanto tempo que eu não gravo vídeo, né, que eu tô esquecendo de tudo. Mas não esqueçam de deixar um like, um comentário, me dizerem o que vocês acharam do vídeo. Se quiserem dar um dislike também, eu vou entender, eu vou saber que vocês não gostaram do vídeo, vou tentar melhorar. Mas obrigado por terem me acompanhado até aqui, até a próxima. Tchau, tchau!